Uma vantagem de você ter feito cálculos iniciais com muito cuidado é que me permite agora pular uma parte chata. Se eu conseguir convencê-los de que a definição de integral de duas variáveis que eu acabei de apresentar é uma extensão natural para duas dimensões daquilo que vocês viram de integral de uma variável, se vocês estiverem convencidos disso, vocês vão concordar com o que eu vou falar agora. As propriedades de integral dupla são parecidas com as propriedades de integral de uma variável. Alguém vai achar estranho, dada a construção que eu fiz, alguém vai achar estranho se eu disser que a integral dupla sobre um domínio D da soma de duas funções f mais g em relação à área é igual à integral dupla sobre D da função f mais a integral dupla sobre D da função g? Alguém acha esquisito que eu diga que a integral da soma é a soma das integrais? Isso não valia para a integral de uma variável? E a definição que eu acabei de dar não é a transposição natural para duas variáveis? Então vai acontecer a mesma coisa. Basta observar que se você olhar para essa soma, se nesta somatória, ao invés de f, eu colocar f mais g, eu faço a distributiva com a área e separo em duas somas. E aí fica a integral da f e fica a integral da g. Então eu não vou usar o nosso tempo colocando na lousa todas as propriedades operatórias de integral definida que vocês já viram nos cálculos iniciais. Exemplo de outra. Se tiver uma constante multiplicando a f, constante pode sair para fora da integral. Se uma função é menor que a outra, pega duas funções que têm uma relação de desigualdade, uma está sempre menor do que a outra. O que acontece com a integral definida de uma e com a integral definida da outra? A integral definida da menor é menor do que a integral definida da maior. Se tiver uma relação de desigualdade entre as funções, essa relação passa para as integrais. Claro, se eu tiver duas funções, uma f e uma g, a f é menor que a g, quando eu olho a soma de f vezes área e g vezes área, se a f é menor do que a g, a soma da f vezes área é menor do que a soma da g vezes área, e quando eu passo ao limite, isso se mantém. Então, todas as propriedades operatórias para esse conceito vão ser iguais. Tudo bem? Estamos juntos? Duas perguntas que vêm em seguida. Deu a definição, propriedades operatórias. Aí tem duas perguntas fundamentais. Quando é que isso existe? Eu quero saber em que contexto que eu posso ficar tranquilo de que existe a integral dupla e que nós vamos poder trabalhar bem. Uma resposta, por exemplo, para a integral de uma variável é: se a função for contínua, então tem integral. É uma possibilidade. Eu vou ter que responder essa pergunta para este conceito. Quando é que isso existe? E uma segunda pergunta, que é tão importante quanto todas as outras: como é que eu calculo? Para uma variável, é o teorema fundamental do cálculo. Calculo a primitiva nos extremos. E para duas variáveis? Será que vai ter um conceito de primitiva global, assim, uma primitiva em duas variáveis? Não vai ser essa a resposta. A resposta vai ser super bonitinha. A resposta vai ser: você pega a integral em duas variáveis, calcula primeiro em uma variável, tipo o teorema fundamental do cálculo, esquecendo de uma variável e fazendo na outra. Daí você esquece a primeira e faz naquela que você tinha esquecido antes. E dá tudo certo. Que é o teorema de Fubini ou integração iterada. Porque você faz uma e depois você faz a outra. É super bonitinho e funciona tudo bem. Então, esses são as duas grandes perguntas em seguida. Para responder essas perguntas, eu vou fazer um pequeno desvio. Eu vou introduzir um conceito novo, bonitinho, e que, mais do que introduzir um conceito novo, bonitinho, vai me ajudar a responder essas duas perguntas. Então, é um pequeno desvio, mas é um desvio necessário. Quando você estava no ensino médio, você sabia calcular a área de poucas figuras. Daí você veio para o cálculo 1, cálculo inicial. Você aprendeu a calcular a área debaixo de uma função. Isso é bom, mas ainda não é tudo. Com as técnicas do cálculo 1, você teria um pouco de dificuldade para calcular a área da seguinte figura. Imagine a seguinte figura no R2. O R2, você domina as técnicas de integral de uma variável
e você quer calcular a área desta figura. Imagina que eu te dei todas as equações dessa coisa. Aquela história de integral de A até B para calcular a área dessa figura vai ser feio, né? Vai dar trabalho. O que você teria que fazer? Você teria que ficar dividindo essa região em um monte de regiões debaixo do gráfico de uma função. Isso aqui é uma região debaixo do gráfico de uma função. É debaixo do gráfico. Você teria que quebrar, porque isso globalmente não é região debaixo do gráfico de uma função. Embora com cálculo 1, com integral definida de uma variável, a gente já tenha ampliado muito o conceito de área, ainda está restrito. Agora eu vou te dar o conceito de área mais geral que pode ter no plano. Olha que ideia bonita. Você concordou que aquilo mede volume? Eu pego um conjunto, qualquer. No R2. Pega a função que é constante igual a 1 sobre esse conjunto. Função constante igual a 1 sobre esse conjunto. Pega a integral dupla desta função sobre este conjunto. Isso vai dar um volume, né? Vai dar um volume sobre este gráfico de um sólido que ele tem altura constante igual a 1. O que é o volume de um sólido que tem altura constante igual a 1? Pega um sólido, tem uma base, e você bota altura constante igual a 1. Aí você pensa no volume. Numericamente, esse volume é igual ao quê? A área da base. Pensa numa coisa que tem uma base que tem uma área. Você coloca um sólido de altura 1 em cima dessa base e calcula o volume. O número, o volume tem um conceito tridimensional. Vai ser medido em uma unidade de medida volumétrica. A área é medida em unidade de medidas de área. Mas o número que você obtém quando você calcula o volume de um sólido de altura constante igual a 1 e a área da base não são numericamente iguais? Imagine que você fez essa construção e pôs isso aqui igual a 1. Então ele some. Fica a soma das áreas da base. E a base é uma partição. O que dá a soma de todas as areazinhas lá na base? Da área total. Então, subproduto da definição que eu acabei de dar. Eu sei o que é a área de qualquer conjunto agora. Aliás, eu sei quando é que um conjunto tem área, porque um conjunto pode não ter área. Então, eu respondo as seguintes duas perguntas. Quando que um conjunto tem área e o que é a área de qualquer subconjunto do R2? A área de um conjunto do R2 é a integral dupla da função constante igual a 1. Se ela existir. Se ela não existir, o conjunto não tem área. E existem conjuntos que não têm área. Conjuntos para os quais não é possível calcular. Então, isso é um subproduto super simples do que eu acabei de falar. Que a ideia de área, numa generalidade muito grande, pode ser detectada pela integral dupla. Vocês recuperaram aquela ideia que eu usei agora de pouco? Que se você tem uma base, tem uma certa área, se você tiver um sólido de altura constante igual a 1 sobre esta base, isso vai gerar um sólido cujo volume é numericamente igual à base. Isso faz sentido? Existem conjuntos que não têm área. São conjuntos muito esquisitos, felizmente. Os conjuntos que nos interessam, todos têm área. Mas existem conjuntos que não têm área. O que tem que acontecer para não ter área? Aquela integral tem que não existir. Quando é que aquela integral não existe? Quando esse limite não existe. Por que esse limite pode não existir? Quando é que um limite não existe? O limite não existe quando ele fica pulando, quando ele fica oscilando. Ao invés de ter um limite, que é um valor, ao invés de tender para um valor, ele fica fazendo alguma maluquice. Então, um conjunto que não tem área, por exemplo, é esse aqui. Eu pego o quadrado 0,1 mas com x e y racionais, pertencentes a quê? Propriedade dos racionais e dos irracionais. Vocês já lidaram com isso em alguns momentos. É muito estranha a situação relativa dos racionais e dos irracionais. Vamos lembrar como é que elas são?
Racionais têm infinitos, irracionais têm infinitos, e eles estão salpicados um perto do outro. Não tem região que só tem um e depois numa outra região que só tem o outro. Eles estão embaralhados assim, o tempo inteiro. Então, se eu tiver que representar o que é o conjunto dos pontos x e y, onde o x e o y estão entre 0 e 1, mas que são só racionais. É um salpicado de pontos aqui, né? Uma coisa bem salpicada de racionais, e do ladinho de um tem um que é do outro. Tem essa imagem dos racionais e dos irracionais. Uma imagem infantil, mas que eu gosto muito, para explicar os racionais e os irracionais, é como se fosse uma mistura de sal e pimenta, que os grãozinhos ficam completamente misturados. Você tem um grãozinho de um, um grãozinho do outro, não dá para separar uma região que só tem um ou que só tem o outro. É uma analogia meio infantil, mas que ajuda a visualizar os racionais. Então, imagina aquele conjunto. Faz uma partição. Nós vamos fazer integral definido. Tá? Fazer isso aqui. Limite dessas somas. Faz a partição, pega os retângulos e vamos pegar f de coisa. Eu vou pegar a integral da função 1. A área é a função integral da função 1. Se eu faço a partição e escolho um ponto que está no conjunto, a função vale 1. E aí a contribuição é a área do pequeno retângulo. E aí essa soma dá a soma das áreas dos pequenos retângulos. E essa soma pode chegar perto de 1, que é a área de todos os retângulos, a soma de todos os retângulos pequenos. Mas e se eu escolher o ponto fora desse conjunto D? Ou seja, pegar um x ou um y que tem a coordenada irracional, que também está cheio e espalhado para todo canto. Se eu pegar o x e o y com coordenadas irracionais, quanto que vale a função na hora que eu faço a integral dupla? Como o ponto está fora do conjunto, quanto que entra na soma? 0. Então, para esse exemplo de conjunto esquisitíssimo, a hora que eu faço essas somas, eu tenho somas em que o valor da função entra como 1, quando eu escolho os pontos em D, e para a mesma partição, para os mesmos retângulos pequenos, eu posso ter uma escolha fora do conjunto. E aí a função entra aqui com 0. E para uma mesma partição, eu posso ter somas de Riemann que valem 1 e somas de Riemann que valem 0. E não adianta eu encolher a partição, porque por menor que sejam os retângulos, menores que sejam os retângulos, mesmo retângulos muito pequenos, os racionais e os irracionais estão misturados ali dentro. Então sempre vai ter uma escolha em que isso vale 1 e sempre vai ter uma escolha em que isso vale 0, isso vai ficar oscilando e não tem limite. Então para esse conjunto não existe. Essas somas oscilam. Então olha que ferramenta forte. E ainda subproduto, a integral da função 1 pode dar pequena, pode dar 0. O que quer dizer que ela deu 0? Olha que ideia bonita. Como é que você descreve a seguinte ideia? O que é um conjunto de área 0? Quer dizer que a área é 0? A gente tem a ideia intuitiva, que não tem área. Isso aqui dá uma resposta técnica, rapidíssima. Quer dizer que a área é 0, que a integral da função 1 é 0. Por que essa área está dando 0? É um conjunto tal que se eu puser o sólido de altura 1 e calcular o volume, deu 0. Por que um sólido de altura 1 teria volume 0? O que levaria um sólido de altura constante igual a 1 ter volume 0? Se a área da base for pequena demais. Se a área da base for 0. Então eu tenho o conjunto de área 0. E isso me permite então falar o que é a área 0. E isso me permite dizer quando é que uma integral dupla existe. Então, vou fazer uma seguinte pergunta. O que pode dar errado nesta somatória ter limite? A gente acabou de ver um exemplo. Quando é que essa somatória pode não ter limite? Quando ela oscila. O que pode fazer essa somatória oscilar? Então vamos pensar, o que pode fazer aquela somatória oscilar? Primeira coisa que pode fazer, pontos de descontinuidade.
lugares onde a função é descontínua. Pensa num lugar em que isso já valia em uma variável. Pensa num lugar em que a função é descontínua. Aí você coloca a partição. Um intervalo pequenininho em volta da descontinuidade. Na partição, o que tem um intervalo bem pequeno? Bom, se você escolher o ponto do lado de cá, o valor da função é uma coisa. Se você escolher o ponto do lado de cá, o valor da função é outra. E pode ser muito maior. E aí, para o mesmo ΔTi, você pode introduzir o valor da função que vale, sei lá, 1, ou o valor da função do lado de cá que vale 3. E isso dá diferença no valor da soma. Mas por que isso não atrapalha a integral? Por que um saltozinho desse não atrapalha a integral? Porque o ΔTi aqui está indo a zero. É um ponto só que deu essa oscilação. Como o ΔTi na base está indo para zero, então não acontece nada. Por isso que tem um teorema lá em uma variável que fala que se uma função tiver um número finito de descontinuidades, ela é integrável. E em duas variáveis? Talvez a mesma coisa? Uma função ter um número finito de descontinuidades? Não serve. Essa é a ideia de volume. Imagine uma função cujo gráfico seja assim. Domínio é um retângulo e o gráfico assim. Bonitinho. Fizer a integral dupla, dá o volume de baixo. Certo? Tudo bem? Fizer a integral dupla de uma função cujo gráfico é horizontal, como eu estou tentando fazer essas folhas, dá o volume de baixo das folhas. Agora pensa na seguinte função. Ela tem volume, ela tem integral definida, do mesmo jeito. A integral definida aqui dá o volume debaixo desse pedaço, e a integral definida aqui dá o volume debaixo desse pedaço. A integral definida desta função é um volume que é a soma de dois volumes. Absolutamente normal, não é? Quantas descontinuidades tem essa função? Infinitas. Onde que estão as descontinuidades dessa função? No segmento de reta. Quantos pontos tem no segmento de reta? Infinitos. Por que não essas infinitas descontinuidades não atrapalham a existência do volume, a existência da integral dupla? Porque pensa no conjunto das descontinuidades, não é uma linha? Nós não estamos falando em volume. Qual é a importância da linha na base quando eu estou falando em volume? O fato de ter descontinuidade sobre uma linha vai afetar muito o volume? Não. Como é que eu expresso isso? Qual é a área desta linha? Qual é a área de um segmento? Olha para o R2, pega um segmento de reta e pergunta qual é a área do segmento de reta. Qual é a área do segmento de reta? Zero. Então sabe como é que vai ficar o teorema em duas variáveis? Em uma variável você tem que dizer que a função tem poucas descontinuidades. Um número finito de descontinuidades, um número enumerável. Tem uns teoremas desse tipo. Se a função é limitada e tem um número finito de descontinuidades, ela é integrável. Não dá para ser assim em duas variáveis. Sabe como é que vai ser a versão em duas variáveis? Ela pode ter infinitas descontinuidades, não tem importância. O conjunto dos pontos de descontinuidade tem que ter área zero. Então essa ideia de ter área, ela me salva dizendo que se a área das descontinuidades for zero, eu ganho o jogo. Tá certo? Outro lugar em que pode ter salto na soma de Riemann é na fronteira do conjunto D. Porque na fronteira do conjunto D também dá problema. Olha um retângulo em que esteja no limite do D. O D está para cá. Se eu escolher o ponto do lado de cá, entra f de x e yj na soma de Riemann. Se eu escolher o ponto do lado de cá, entra quanto? Do lado de cá é fora do conjunto D. O conjunto D é o Ashurá. Se eu escolher na soma de Riemann, se eu escolher o ponto do lado de cá, entra 0. Se eu escolher do lado de cá, entra f. E aí pode dar um salto. Não tem importância porque esses retângulos vão ficando cada vez menores. São os retângulos, de que retângulos eu estou falando? Os retângulos que cobrem a fronteira. Então o que eu devo imaginar da fronteira?
área zero. Então, a função é bem comportada do ponto de vista de integral se as descontinuidades e a fronteira do domínio tiverem medida pequena, área zero. Aí não atrapalha. Aí, onde pode dar saltos, não atrapalha a existência daquele limite. Porque na base a área vai tender para zero. Então, a condição para que uma função seja integrável é que onde pode dar alguma coisa errada, que são as descontinuidades, e a fronteira do conjunto, seja pequeno. Pequeno em que sentido? Área zero. No cálculo de uma variável, esse problema não se colocava, porque o domínio era intervalo. O que era a fronteira do intervalo? 2 pontos. Não precisava falar nada sobre ele. Descontinuidades, a gente falava das descontinuidades, a função tinha um número finito de descontinuidades, que no caso de uma variável significa que o comprimento era zero. No caso de uma variável, você estava justamente fazendo o comprimento na base, né? E aqui eu estou fazendo área na base. Por isso que eu tenho que ter uma versão com conceito de área. Vocês me acompanharam até aqui? Bom, então na próxima aula nós vamos aprender a calcular esses bichos. Aí vai ser a aula bem... Assim, no começo a gente fica meio um pouco de confusão, mas aí a gente pega que são as chamadas integrais iteradas do teorema de Fubini. Legal?